Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Em busca da verdade, aonde está a verdade? Existe o certo absoluto? Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem os seus valores. As pessoas são diferentes. O que é muito importante para um pode não ser nada importante para o outro. Numa discussão entre duas pessoas, ambos tendem a achar que estão certos. Isso, na verdade, é o que acontece. Eu tenho a minha verdade, eu tenho os meus valores, e muitas vezes bate de frente com a verdade do outro. E aí? Os dois estão certos? Ou será que é simplesmente um ponto de vista diferente? A verdade é absoluta ou não? O certo de cada um é o certo. Algumas situações em que o nosso certo pode não ser tão certo assim. Nossas vontades, a Torá fala, a gente não pode errar atrás das nossas vontades, dos nossos corações. Muitas vezes, quando eu quero muito uma coisa, o normal é a gente começar a justificar. Não tem problema, todo mundo faz, tá tudo bem, é só essa vez, ele mereceu ou ela mereceu. A gente começa a justificar as nossas vontades. Somos normais. Sempre achamos que estamos bem e dentro da normalidade. É difícil a pessoa achar que ela está errada, que ela é ruim, que ela é uma pessoa negativa. A gente de alguma forma se sente dentro da normalidade. E tem o viés egocêntrico, que para proteger nossa autoestima, somos especialistas em colocar a culpa nos outros e justificar nossas atitudes. É muito difícil dizer que a gente sempre está certo. O nosso orgulho sobe e a gente começa a se defender. Aceitação social, não queremos ser diferentes dos outros. E assim tendemos a acreditar que o que os outros consideram certo é o certo. Ou seja, a gente tem muitas coisas internas que influenciam o nosso certo. As nossas vontades, os nossos desejos, o nosso orgulho, a necessidade de ter uma aceitação social, mesmo que a gente está dentro de um ambiente talvez não tão certo assim. Mas a gente acaba de alguma forma justificando isso. É difícil dizer que a forma como a gente vive é realmente certa. Tem que ter respeito a todas as pessoas e a todo o certo de cada um? Será que devemos respeitar o certo de cada um? E se o certo de determinada pessoa for algo que foge dos valores da sociedade? Como, por exemplo, matar, e a pessoa pode achar que é correto matar porque a pessoa fez determinada atitude. Muito complicado. Ou talvez a pedofilia, se ele fala que talvez a criança aceite e quer e gosta e está tudo bem, para ele isso está certo. Roubar dos ricos para ajudar os pobres, talvez, Robin Hood. Talvez ele considere que ele está fazendo uma grande mitzvah. Justiça com as próprias mãos. Será que o certo de cada um é realmente certo? Qual é o limite? Como podemos condenar ou prender alguém se ele tem a verdade dele e se ele acha que ele fez o correto? Em função disso, a sociedade organiza leis que são de consenso comum para que exista um correto acima do correto de cada um. Ou seja, vamos agora ver a lei da sociedade, que vai buscar o mais correto de acordo com a maioria, ou talvez a democracia. O correto da sociedade é de verdade o correto? Uma sociedade pode acabar tomando decisões bastante complicadas a partir da democracia e da maioria de votos. Qual o problema do nazismo? Se o certo da sociedade é o correto e a intenção deles é para o bem do país onde vivem, por que cobrar de um nazista se este era o correto aos olhos da sociedade? Hitler foi eleito pela democracia e pela maioria. E aí? Será que o correto da sociedade é o correto? Será que o meu correto individual é mais certo do que a maioria e de uma sociedade? Como é que a gente chega realmente no certo?
Sodoma e Gomorra, duas grandes cidades, para não perderem suas riquezas e para o bem de todos que lá habitavam, decretaram que era proibido ajudar qualquer pessoa que estivesse passando necessidade. A ideia é igual a um cachorro. Não dar comida para o cachorro, para ele não voltar, para ele não ficar com a gente aqui o tempo todo. Eles pensavam assim. Vem um pobre, entra na cidade, nós estamos muito ricos. Se a gente começar a ajudar os pobres, vai vir encher um monte de pobres aqui querendo ajuda. Não vamos ajudar ninguém. Para as pessoas irem embora e a gente continuar na nossa tranquilidade. Fizeram leis e regras de maldade para afastar visitantes que eles não queriam. Assim, pessoas pobres não viriam atrapalhar suas vidas. Foi uma decisão de duas cidades inteiras. Decisão da maioria. Esse é o correto? Por que nossos valores individuais são mais certos do que os valores de cidades inteiras? A democracia sempre é positiva? Pessoal, é claro que a democracia é positiva. Mas é importante a gente pensar no que é a democracia quando ela afeta de verdade valores muito fortes, nossos e da sociedade. Tem uma frase muito interessante, não lembro quem disse exatamente, mas a frase fala o seguinte: a Europa vai ter que escolher entre a sua existência ou a democracia. E se escolher a democracia, vai perder a democracia. E agora? Essa frase se trata de um país na Europa que eventualmente começa a ter um crescimento islâmico muito grande, um crescimento de um islamismo radical. E se a gente for pela maioria, vai virar um país com o islamismo radical. E quando vira um país com o islamismo radical, acabou a democracia. E agora? Será que é positiva essa democracia? Ou será que a gente vai dizer não à democracia e vamos manter a liberdade e as características de um país europeu? O Estado de Israel, se tiver maioria árabe pela democracia, viraria um Estado árabe. Em nome da democracia, devemos anular quem nós somos, acabar com nossos valores, anular o nosso Estado. Ou será que a gente vai pisar o pé e dizer, não, esse Estado é um Estado judaico e a gente não abre mão da nossa essência? A democracia destruiu o Irã. O Irã inicialmente era um país que se dava muito bem com o mundo ocidental, com os Estados Unidos. O próprio Estados Unidos incentivou a democracia. E através da democracia e da maioria dos votos, verão o islamismo radical, oprimindo muitas pessoas, querendo a destruição do Estado de Israel e todo o Irã que a gente conhece atualmente. A democracia também elegeu Hitler. E a faixa de Gaza. Também a gente entregou a faixa de Gaza para os palestinos para que possa ter a paz. E o que eles fazem? Eleições, elegem o Hamas pela democracia, um grupo terrorista que preza a destruição do Estado de Israel. Será que a democracia ela realmente é em todas as situações? E se pela democracia decidirem absurdos, a gente vai aceitar? Também a democracia é complicado. Aonde está a verdade, então? E as religiões? Cada uma tem a sua verdade e temos que respeitar a todas? Será que é assim que a gente deve pensar? E quando a verdade de uma vai contra a outra? O que a gente faz? E se os valores de determinada religião forem contra os nossos valores, devemos respeitar? Devemos respeitar as pessoas ou as ideias que consideramos erradas? Vamos tentar exemplificar melhor isso. Os filósofos, eles eram contra as religiões. Por que os filósofos, que eram os grandes pensadores da época, eles batiam de frente com as religiões? Por causa dos absurdos que eles viam nas religiões. Cristianismo, por exemplo, as cruzadas, Inquisição, torturas, fogueiras, expulsões.
E tudo o que a gente conhece da história do que aconteceu com o nosso povo e nossas perseguições. Será que eu tenho que falar, eu tenho que respeitar os valores e a religião de todos, mesmo sabendo que os líderes da religião pregavam essa perseguição e morte e torturas? O islamismo, o jihad, a guerra santa contra os idólatras, atentados, comemorações, morte aos idólatras, o Sharia, a lei radical islâmica, que tem coisas realmente bastante pesadas. Será que a gente vai falar, tudo bem, é a religião deles, a gente aceita? Vamos respeitar, cada um tem o seu certo? Quando a gente fala do hinduísmo, tinha um costume chamado sati, que a esposa deveria se sacrificar na fogueira quando o marido morria. E aí, tá tudo bem? Molir, uma religião que a pessoa deveria sacrificar os filhos queimados para poder se aproximar de Deus e receber profecia. E aí, tá tudo bem? Vamos respeitar a religião deles? Religiões que fazem trabalhos negativos com mortes de animais, com o objetivo de prejudicar outras pessoas. Como a gente pode lidar com essas situações? Será que cada um tem o seu certo? Será que eu tenho que respeitar as pessoas ou respeitar ideias que fogem aos nossos valores? Entendemos os filósofos? Sim. Levando em consideração o que eles observavam nas religiões e as atrocidades que acabavam acontecendo, é claro que a gente também é contra as religiões. Porém, eles acreditavam em Deus. Eles só acreditavam que esse Deus não pode estar numa religião com tanta intolerância, perseguições e mortes. Então, aonde está? Será que realmente existe uma verdade absoluta? Deus sabia que o ser humano poderia sair do caminho, justificar seus desejos e erros, montar uma sociedade com valores errados, justificar religiosamente suas atitudes. Assim, Deus se revela para um povo inteiro no Monte Sinai e mostra onde está a verdade absoluta. Essa revelação de Deus no Monte Sinai é a base de muitas religiões. É um momento que a gente não tem como dizer que foi uma pessoa que inventou uma coisa ou inventou outra. Deus apareceu para o povo inteiro e nos disse o que Ele quer da gente. E quais são os instintos e vontades que a gente precisa vencer. Somente Deus pode ver a verdade de todos os ângulos e nos entregar uma Torá como uma verdade absoluta para lutarmos contra todos os valores errados que existem na sociedade. Pessoal, essa é a ideia do nosso estudo da Torá. O nosso estudo de Torá, ele tem que começar a conectar a gente com a verdade absoluta. A gente começar a entender o que Deus quer da gente. A Torá é um livro inteiro de moral e ética. A gente não tem perseguições e intolerâncias. Na verdade, pela Torá, a gente não tem que obrigar ninguém a se converter ao judaísmo. Basta que as pessoas sejam pessoas boas, que sigam os 7 princípios básicos de moral e ética. A Torá foi dada, diferente de todas as outras religiões, uma revelação única de Deus para todo um povo, milhões de pessoas, trazendo um código de leis com muitos valores de moral e ética. E por que a Torá é contra a idolatria? Uma fé cega, com valores errados, pode ser extremamente perigoso. Assim, da mesma forma que os filósofos eram contra as religiões, também a Torá é contra a idolatria, onde em nome de Deus as pessoas podem cometer absurdos. A diferença é que no judaísmo a gente não tem uma fé cega. Eu não acredito numa pessoa que falou ou contou, ou que disse que Deus falou com ela, ou que disse que se encontrou com um profeta ou com um anjo. Na Torá, como a gente falou, é a revelação de Deus para um povo inteiro.
e o respeito. Muitos dizem que da mesma forma que queremos que respeitem a nossa religião, assim devemos respeitar a religião dos outros. Na verdade, não devemos respeitar algo que seja errado e afronte os nossos valores. Devemos respeitar as pessoas, mas não seus valores errados. É claro que não vamos discutir ou brigar por esses valores. Nosso objetivo não é a intriga, mas internamente a gente precisa saber aonde está a verdade. Mas entre nós, devemos saber qual é o caminho correto. Devemos entender que a idolatria é errada sim, e que muitas religiões acabaram causando milhões de mortes em nome delas. E não podemos aceitar esse comportamento. Para finalizar, será que o que consideramos certo realmente é certo? Costumamos justificar nossas vontades, nossos desejos do coração? Esse é um dos maiores problemas do ser humano, que sempre que a gente tem muita vontade, a gente justifica, colocando a culpa nos outros, achando que a pessoa merecia, e assim por diante. Reconhecemos nossos erros ou achamos que estamos sempre certos e dentro da normalidade? É o famoso orgulho. O orgulho que faz com que a gente pense que a gente sempre está bem e sempre está certo. Nosso primeiro passo é entender que temos muito que melhorar. A gente está longe ainda do certo absoluto. Somos seres humanos que a gente erra e a gente tem sim nossos defeitos. E justamente quando a gente tem a humildade de pedir desculpas, humildade de entender que a gente pode sim melhorar muito e que nós não somos donos da verdade. É dessa forma que a gente pode crescer. Hashem, ele deu para a gente justamente uma Torá para que a gente possa entender como nós somos imperfeitos e como nós temos que melhorar. E existe uma verdade sim absoluta que foi entregue diretamente por Deus no Monte Sinai. Basta a gente estudar, buscar essa verdade e com certeza a gente vai conseguir viver uma vida com um significado muito mais forte e nos transformar em pessoas cada vez melhores. Bezerra Hashem, que a gente consiga sim se conectar com a verdade absoluta do mundo.